Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas ao canal, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: meu avô viu lobisomem no canavial. Olá, anfitrião. Meu nome é Flávio e vou contar uma história que aconteceu com meu avô chamado Joaquim. Isso ocorreu há muitas décadas atrás, em uma época onde o sobrenatural fazia parte do dia a dia das pessoas. Embora o meu avô fosse jovem naqueles tempos, já era muito responsável e sério. Não era de sair falando bobagens e nem inventando histórias. Ele tinha aquele jeitão típico de homem criado no campo e passou a vida inteira trabalhando duro em fazendas na região em que morava. Mas quando ele começava a contar essa história, nós, seus netos, que éramos crianças naquela época, conseguíamos entrar naquele relato de uma forma incrível, justamente pelos detalhes e a forma que ele sempre relatava aquele fato para nós. Essa história é uma delas. Ele não contou muitas vezes, mas eu me lembro muito bem e gostaria de honrar a sua memória, compartilhando essa história assustadora para as pessoas. Bom, então vamos aos fatos. Tudo ocorreu em uma noite comum de lua cheia na década de 1940. Meu avô, com 20 e poucos anos, estava começando a vida, recém-casado com a minha avó. Eles moravam em uma pequena fazenda no interior de Pernambuco, em um lugar isolado, cercado por vários campos de cana-de-açúcar que se estendiam até onde a vista alcançava. Essa visão criava um lugar isolado e parecia sem fim. Durante a noite, quando tinha lua cheia, tudo ficava mais iluminado, o que até ajudava na visibilidade, pois naquele tempo as casas mais isoladas não tinham luz elétrica, então quando o céu estava aberto, isso ajudava até na locomoção do meu avô entre o trabalho e a casa dele. Anfitrião, naqueles tempos, era comum causos e histórias de fantasmas e criaturas vagando pelas zonas rurais. Entre elas, sempre tinham as mais famosas, as aparições fantasmagóricas, mas as que sempre se espalhavam mais rapidamente eram as histórias de lobisomens. Sempre aparecia algum peão ou andarilho contando essas histórias e elas se espalhavam como vírus na região. O meu avô, que era jovem na época e estava começando a trabalhar em algumas fazendas na região, não era de dar muita bola para esses causos, mas ele gostava de ouvir e mesmo com certo ceticismo, ele sempre escutava os relatos contados pelos mais velhos com uma mistura de desdém, mas com bastante curiosidade. Até então, ele nunca tinha visto nada de estranho, mas isso estava prestes a mudar e a sua vida teria uma reviravolta que ele jamais iria conseguir esquecer, pois o que ele testemunhou foi algo inacreditável.
Tudo ocorreu quando seu vizinho, um homem chamado Sr. Manuel, começou a agir de maneira estranha. Ele era um homem forte e com um olhar penetrante que parecia enxergar além do óbvio. Mas do nada, ele se tornou uma sombra do que era antes. Passou a se isolar, evitando conversas e o contato visual. Toda essa mudança fez com que as pessoas na região começassem a comentar e criar fofocas, falando que o Sr. Manuel havia sido atacado por um lobisomem e que havia se tornado um. Por isso que estava afastado e não queria contato com mais ninguém. Com todos esses boatos, as coisas começaram a ficar mais estranhas na região, pois algumas pessoas começaram a relatar barulhos estranhos e uivos ecoando durante a madrugada. Todos esses eventos estranhos começaram a trazer um sentimento de inquietação que se espalhou pela comunidade, fazendo com que todos trancassem as suas portas e janelas antes mesmo de anoitecer. Então, em uma dessas noites, o meu avô estava voltando para casa depois de ajudar um vizinho a consertar uma cerca. O campo estava mergulhado em uma escuridão profunda, pois já era por volta das 8 horas. Havia apenas a luz da lua que criava sombras que se moviam junto ao balançar das folhas das canas. Segundo o meu avô, o clima estava fresco e o vento era um alívio no seu rosto, especialmente depois daquele dia cansativo de trabalho que teve. Enquanto caminhava, ele começou a ouvir um barulho estranho à sua volta. Era como se algo estivesse se movendo atrás dele entre a vegetação. No entanto, ele não chegou a se assustar, pois estava acostumado, afinal, viveu a vida toda na zona rural e estava acostumado com bichos andando no meio do matagal. Mas daquela vez foi diferente, pois alguns passos mais à frente, ele começou a ouvir um som baixo que se misturou ao barulho das folhagens. Era um tipo de rosnado quase imperceptível. Isso o deixou mais atento à sua volta. Afinal, mesmo que conhecesse bem a região, o animal que estava nos entornos poderia ser selvagem e o atacar. Anfitrião, mal sabia ele que o que estava rondando era muito mais do que um simples animal vagando na noite. Ele continuou andando mais um pouco e o barulho parecia o seguir. E tão decidido a descobrir a origem daquele som, ele avançou cautelosamente pelo canavial. Os seus pés foram afundando levemente na terra úmida. A vegetação ao redor parecia se agitar de forma estranha, como se algo invisível estivesse perturbando o ambiente. Ao longe, ele avistou uma figura agachada entre as canas. Aquilo foi se movendo de maneira grotesca e desordenada. O meu avô foi se aproximando lentamente, tentando enxergar melhor, e percebeu que aquela coisa era o Sr. Manuel. Mas ele não era mais aquele mesmo homem que ele conhecia. Aquele ser era uma figura distorcida que se misturava com aquele velho homem e um animal grotesco e assustador. A criatura tinha os membros distorcidos e mais alongados, que se contorciam de forma assustadora. Segundo as próprias palavras do meu avô, aquela coisa era como se a própria natureza estivesse se rebelando contra a forma humana. O que o meu avô testemunhou naquela noite era como se algo tivesse saído dos piores pesadelos de uma pessoa. O então Sr. Manuel
estava se transformando em uma criatura macabra e diabólica. Os seus olhos brilhavam com uma intensidade selvagem e desumana. O rosto, que antes era humano, estava disforme, mesclado a feições de um animal. No mesmo momento, o meu avô percebeu que o mal estava se formando bem na sua frente. Cá onde deveria ser a mão do homem, foi se alongando e saindo garras para fora. Era algo completamente surreal, anfitrião. O meu avô ficou parado e sem reação, completamente apavorado e paralisado, vendo aquela cena que jamais saiu da sua cabeça. Por um momento, sentiu seu coração acelerar tanto que achou que estava infartando, mesmo tendo menos de 25 anos. Foi aí que, do nada, a criatura levantou a cabeça e começou a farejar o ar com um som gutural e profundo, fazendo grunhidos de gelar a espinha. O meu avô estava a alguns metros de distância, mas conseguia ver claramente com a luz da lua iluminando aquele ser diabólico. Então a criatura se virou rapidamente e fixou aqueles olhos avermelhados em direção ao meu avô. Aquele momento, que foram apenas segundos, parecia uma eternidade. Pelo que o meu avô contou, assim que viu aqueles olhos vermelhos, era como se estivesse hipnotizado. Ele não conseguiu se mover. O seu pânico foi tanto que ele mal conseguia respirar ou piscar os olhos. Ele sempre dizia que o terror que ele sentiu foi indescritível. Então a criatura soltou um rosnado que ecoou pelo canavial e, em seguida, começou a se mover em direção ao meu avô. Naquele momento, ele voltou a si e começou a correr desesperado em meio à folhagem que arranhava o seu rosto na velocidade que ele estava passando. Ele mal conseguia respirar e não sentia tocar o chão pela velocidade que ele estava correndo. Naquela altura, ele nem sabia a direção que estava indo. Só queria se afastar o mais rápido possível daquele ser infernal. Enquanto corria, ele percebia a movimentação por trás dele e o som das passadas pesadas da criatura que parecia caçá-lo no meio do canavial. O meu avô achava que não iria conseguir escapar daquela situação, pois o bicho estava determinado e era muito veloz. A sorte dele é que percebeu que estava voltando para a estrada principal e lá ele conseguiria pegar velocidade e ganhar uma certa distância daquela coisa. Quando enfim ele chegou numa clareira perto da estrada, ele parou e olhou em volta. A criatura parou abruptamente no meio do canavial, como se não quisesse ser vista pelo meu avô. Anfitrião, o meu avô disse que aquilo foi muito estranho. Era como se uma força invisível impedisse a criatura de continuar seguindo ele. Aproveitando a situação, mesmo sem entender o porquê, ele não perdeu tempo e começou a correr para chegar em casa o mais rápido possível. Alguns minutos depois, ele chegou em sua casa, trancou o portão e entrou. Fechou todas as janelas e trancou as portas. Só assim, ele conseguiu sentar um pouco e respirar. Mas ele disse que as suas mãos não paravam de tremer e o seu coração parecia que ia sair pela boca. A minha avó, vendo o estado dele, levou um pouco de água com açúcar e sentou e esperou ele se acalmar para perguntar o que havia acontecido. Alguns minutos depois, mais calmo,
ele contou tudo o que viu, e a minha avó acreditou em cada palavra. Inclusive, sempre que ele contava essa história para nós, ela aparecia e confirmava tudo. Depois de uma noite sem conseguir pregar os olhos, na manhã seguinte, o meu avô resolveu voltar ao local perto do canavial onde havia visto a criatura. E lá ele conseguiu ver marcas de garras na terra ao redor do canavial. Haviam marcas profundas e irregulares que pareciam ser a prova que algo monstruoso havia pisado ali. A visão daquelas pegadas fez o medo que o meu avô sentiu parecer ainda mais real e palpável. Um tempo depois, o meu avô ficou sabendo que o Sr. Manuel simplesmente sumiu da região. Alguns falaram que ele tinha se mudado para longe, mas não sabiam exatamente qual era a cidade. O meu avô sempre acreditou que ele ainda estava por perto, escondido nas sombras e esperando a próxima lua cheia para se transformar e ir atrás dele. Mas nada de pior aconteceu e ele nunca mais viu aquele ser ou o homem que se transformava nele. Enfim, anfitrião, essa é a história do meu avô. Como eu disse anteriormente, sempre que ele contava, parecia sério e até meio introspectivo. Era perceptível a sua mudança de tom de voz e até mesmo o olhar, que normalmente era cheio de vida, mas ao relatar tudo isso, se tornavam sombrios, como se estivesse revivendo aquela noite de medo. Me lembro que sempre que ele terminava essa história, ele falava para nunca subestimássemos o que a noite esconde, porque às vezes, mesmo coisas que são consideradas lendas, podem ser muito mais reais do que imaginamos. Eu levo essas palavras comigo até os dias de hoje e acredito em tudo o que ele contou ter vivido naquela noite. Eu não tenho medo de falar que acredito que realmente existem coisas além da imaginação. Relato: Vi um lobisomem em Pontal do Paraná. Narrado por Cícero Augusto. Saudações, Cícero Augusto e anfitrião. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Douglas, moro em Pontal do Paraná. E o que eu venho a compartilhar com todos é algo que aconteceu mais ou menos há uns 13 anos atrás. Já adianto que é tudo verdade, mesmo que pareça inacreditável. Bom, vamos lá. Na época do ocorrido, eu era adolescente, estava com 16 anos de idade. Me recordo como se fosse ontem. Se tratava de uma noite comum e trivial. Até então, nada de estranho havia acontecido comigo, ou algo do meu conhecimento aqui na minha vila. Como era de costume, eu fui à casa do meu amigo, o Felipe. Eu o chamei para darmos uma volta pela rua. E em seguida resolvemos ir até a casa do meu primo, que se chama Jean. Cícero, durante o caminho, nós vimos que a minha tia estava procurando o cachorro dela. Ela disse que ele havia sumido. Então ela se virou para nós e pediu que fôssemos procurar por ele pela região, pois ele poderia ter se machucado em algum canto. Nós então concordamos. Afinal, já iríamos dar uma caminhada mesmo pela região. E lá fomos nós, papeando os três e procurando pelo cão perdido. Cícero, aqui onde nós moramos é uma região praiana. Então, o primeiro lugar que resolvemos ir dar uma olhada em busca do animal foi justamente na praia, onde haviam alguns lugares onde ele poderia estar escondido. Enfim, depois de uns minutos de caminhada, sem nada de estranho acontecer, chegamos em um trajeto do caminho onde havia uma passarela, onde o pessoal costumava caminhar na praia.
Nesse momento eu tive a brilhante ideia de falar para o meu primo que eu iria até a praia, enquanto ele e o Felipe iriam pela passarela, nos separando para tentar procurar o cachorro mais rápido. Cícero, confesso que essa foi uma péssima ideia, pois não me engano, já eram umas 10, 11 horas da noite e o lugar estava escuro e vazio pelo horário. E eu indo sozinho para a praia procurar um cachorro que provavelmente nem estava naquele lugar. Eu corri para chegar até a outra entrada o mais rápido possível. E em seguida eu cheguei na beira da praia, vi, olhei para o céu e a luz estava muito forte e grande. Naquele momento, era a minha única fonte de luz na praia. Mesmo naquela situação meio sombria, aquela imagem da lua refletindo no mar era reconfortante. Só que ao olhar para o outro lado da margem, eu pude ver a silhueta e a sombra de um animal beirando a água. Na hora eu percebi que era um cachorro. De onde eu estava, não dava para ver direito. Eu não sabia se era o cachorro da minha tia ou não. E na dúvida eu comecei a gritar, chamando pelo nome do cachorro. Mas nada dele atender. Eu achei estranho aquilo. Se fosse o cachorro da minha tia, ele atenderia o chamado e viria até a minha direção. Mas aquele animal ficou apenas parado e olhando para mim. Na hora, eu resolvi ir correndo pela areia até chegar na outra entrada, onde havia combinado me encontrar com meu primo e meu amigo. Mesmo com a lua naquela fase cheia, ainda estava bem escuro. E aí resolvi pegar o meu celular e iluminar o caminho, utilizando apenas a luz da sua tela, pois não havia lanterna. Cícero, eu estava correndo e já me aproximando da passagem, quando de repente eu parei do nada e travei, como se algo tivesse me chamado a atenção. Então olhei para um lado, não vi nada. Me virei, olhei rapidamente para o outro lado e só vi o mar. Eu passei a sentir um medo estranho, anormal. Fiquei ali parado no meio da areia, na escuridão, sozinho, e sem entender por que estava sentindo aquilo. Foi aí que de repente eu senti um bafo quente no meu rosto. Peguei novamente o celular que havia apagado a tela para iluminar melhor em volta. Assim que liguei olhando para o chão, vi aqueles pés feios, com unhas grandes. Estava a alguns metros de onde eu me encontrava. Aqueles pés eram estranhos, meio magros, peludos. Foi então que fui iluminando para cima, até que pude ver as pernas daquele animal que estava na minha frente. E em seguida pude ver por completo aquela coisa. Era algo perturbador, Cícero. Aquela criatura era alta, pois ao mirar o celular na altura do meu rosto, eu pude ver o peito daquela coisa que exalava um fedor insuportável. Eu fiquei em choque na hora. Acabei deixando o celular apagar a tela de novo, ficando novamente no escuro. Eu resolvi não me mexer. De onde eu estava, ainda pude sentir aquele hálito quente no meu rosto. Acho que a minha reação foi totalmente condizente com o pavor que qualquer pessoa teria ao se ver frente a frente com algo como aquilo. Eu arregalei os olhos e apenas fiquei sem saber o que fazer. Depois de alguns segundos, tive outra reação que qualquer pessoa teria. Me virei e comecei a correr para o lado oposto. Provavelmente eu nunca corri tanto, mas tanto, como naquela noite. Em dado momento eu quase caí, pois estava de chinelo e perdi um deles. Mas continuei correndo sem olhar para trás. Olha, Cícero, só estando numa situação dessas para entender o medo que eu senti. Depois de uns minutos de desespero correndo, eu cheguei na passarela e encontrei meu amigo e meu primo. Eles me viram naquele estado de pânico e perguntaram o que havia acontecido. E eu resolvi contar para eles tudo o que eu havia visto. Claro que na hora eles não acreditaram. Meu amigo Felipe virou e falou que, se era verdade, devíamos ir até a praia para ver aquela coisa. Eu estava apavorado, eu não queria mais voltar. Mas o meu amigo pegou um pedaço de pau
e foi andando na frente. Eu e meu primo não iríamos deixar ele ir sozinho até lá, mas fomos seguindo atrás, olhando em volta. Passado alguns poucos minutos andando, do nada meu amigo parou. Eu e meu primo paramos em seguida. Nisso o Felipe virou e falou para olharmos em um ponto escuro, o qual ele apontava no caminho, e perguntou se estávamos vendo. E de fato, Cícero, todos pudemos ver, e era aquela mesma criatura macabra que eu tinha cruzado o meu caminho enquanto voltava da praia. Naquele momento, todos ficamos incrédulos com o que estávamos vendo. Eu mesmo, já tendo visto, ao ver novamente, me veio aquele mesmo desespero de antes. Estávamos em frente a uma besta que tinha feições misturadas de um cachorro e um homem ao mesmo tempo. Uma coisa grotesca, que só poderia ter vindo de outro mundo. Rapidamente o Felipe fez o sinal da cruz e gritou para corrermos de volta. E foi o que fizemos. Nós três corremos feito loucos, de volta pelo caminho de antes, até enfim chegarmos à casa do meu primo. Naquele momento estávamos tremendo, ofegantes e em choque. Foi quando, de uma certa distância, vimos o cachorro da minha tia, que já estava de volta. Cícero, nós ficamos conversando sobre o que havíamos visto por um tempo, ainda sem ter certeza do que era aquilo, e torcendo para que nunca mais tivéssemos que dar de cara com aquela coisa. Hoje em dia, sempre que contamos essa história para alguém, praticamente ninguém acredita e riem, achando que é tudo invenção. Mas como seria mentira se nós três testemunhamos aquela coisa? Enfim, esse é o meu relato. Foi uma experiência macabra que tivemos com essa criatura que acreditamos ter sido um lobisomem. O que fez com que eu e o meu primo e meu amigo ficássemos ainda mais fascinados pelo sobrenatural. Não tenho dúvidas, essas coisas existem sim, mesmo que a maioria das pessoas achem que são apenas coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. O que vocês acharam? Deixe seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, cliquem em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação dessas recomendações na tela.